Noite, pontualmente às 8 horas, aqui quem fala é Tatiane Puga Lima. Gente, como eu estava com saudades de vocês, como esse tempinho, né, sem fazer live, essas feriazinhas meio que forçadas, mas como é bom tá aqui. Bom, gente, vai lá chamando todo mundo, aqui já estão, né, com a pipoca pronta, já estão lá no sofá assistindo, então não quero atrapalhar o jantar de vocês. Sei que tem amigas que estão aí no aeroporto, sei que tem amigas que estão no trânsito, mas gente, eu preciso falar hoje. Quanto tempo você tem ouvido? Espera, calma. Cala a boca, você não vai falar agora. Boa noite, aí Silas, gratidão. Bom, muita gente entrando aqui, ó. Meu marido tá aqui ansioso porque eu vou falar. E é sobre isso, gente. Quantos nãos, né, você ouve? Quantos cala-bocas? Quanto espera? Olha, Dadá, querido, que saudades. Meu, encontrar amigos aqui hoje é sobre isso. Gente, quantos nãos você ouve? Quantos esperas? Quanto cala a boca? Mas às vezes você não ouve um cala a boca assim, né? Você não chega pra pessoa e fala assim, olha, cala a boca. Ou como Yasmin falava, né, quando era pequenininha, fala a boca, que a gente aqui é o contrário. A gente gosta de falar muito. A gente aqui, nós somos amantes de pessoas. A gente gosta de network. A gente gosta de conexão. E eu gosto de me dedicar o tempo a vocês. Só que hoje, faz tempo, né, que eu tô ensaiando, talvez o que eu ia falar hoje ia ser um livro e eu fico procrastinando, mas Deus tem falado muito nesse nosso deserto aí de um mês. Esse um mês pra gente foi um mês muito difícil, foi um mês que Deus trabalhou em várias áreas, mas eu resolvi sair do meu deserto. Resolvi não, porque Deus me tirou desse deserto muito rápido e eu estou aqui para falar para vocês tudo que eu vivi. E é quando eu falo, né? Oi, Amanda, oi, Mel, que saudade de vocês. Quando a gente fala assim, ó, passado resolvido, futuro decidido. Quando o passado não está resolvido, gente, ó, Guilma, vai entrando, gente, vai entrando aí, vai chamando todo mundo, vai convidando. Quando nós não resolvemos o nosso passado, a gente não consegue ir adiante no nosso futuro. E na minha vida não foi diferente. Na minha vida eu vivi muitos desertos e eu queria compartilhar para vocês dos desertos do passado para vocês entenderem como foi meu último mês. Bom, muitos estão aqui me conhecem há um dia, muitos estão me conhecendo hoje, alguns me conhecem há anos, alguns me conhecem há meses, há semanas, e muitas pessoas veem a Tati de hoje, essa mulher alegre, essa mulher que gosta de viajar, essa mulher que gosta de dar risada, mas não conhece quem foi a Tati do passado. Eu sei que aquela Tati do passado, ela tá enterrada, porque Deus me transformou nessa outra pessoa. Mas para morrer aquela Tati do passado, eu precisei viver muitos desertos. Eu não sei qual é o deserto que você tá passando hoje. Se é a ansiedade, se é a depressão. E aí, Claudinho, você tá bem, meu amigo? Se é o luto. Hoje um amigo, né, tá enterrando o pai dele, então vivendo momentos difíceis. Então, qual é o seu deserto? É a crise na empresa, é a crise no casamento. Qual é o deserto que você está passando? Eu passei por alguns na minha vida, mas eu não sei qual é o seu momento. Todos nós vivemos, ainda mais no mundo, né, digital, vivemos um deserto nos bastidores, como eu falei pra vocês, e a gente não é autêntico aqui, verdadeiramente tem coragem de vir aqui e falar tudo que nós vivemos. Então, compartilhe essa live com pessoas que vocês sabem que estão vivendo um deserto, que vocês sabem que estão vivendo momentos difíceis, que estão lutando em áreas muito complicadas, mas eu tô aqui para falar para vocês que Deus, ele é capaz de tirar você de qualquer deserto. Ai, Ellen, minha amiga, Deus tira pessoas de qualquer deserto, mas basta a decisão do querer. O poder é de Deus, mas o querer é meu. E muitas vezes a gente não quer, porque nós somos silenciadas com os cala-bocas que a vida vem nos falando. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu sou a Tatiane Puga Lima, já me falei, já me apresentei, vocês estão cansados de saber disso, mas eu sou aquela Tati, gente, que nasci na fazenda. Nasci no interior, a Mônica chegando, a Mônica conhece muitos dos meus desertos também, uma amiga muito íntima.
E eu nasci num lar no meio do sítio, só que eu amava tecnologia. Gente, eu comecei a estudar computação no DOS, acreditem, sério, acredita nisso. Mas sério, eu amava a tecnologia e eu queria sair daquele mundo, eu queria conhecer o mundo, eu não queria viver no sítio. E foi isso que eu busquei, então eu era fascinada por esse meio que eu vivo hoje, que para mim hoje é meu palco. Eu vejo pessoas gostar de palestrar, né, no holofote. Oi, doutora Camille, tudo bem? Pessoas que gostam de estar, né, em palestra, em púlpito, em vários lugares. E esse aqui é meu palco. Eu amo falar, eu amo me conectar. E é sobre isso que eu vim falar. Até falei, né, sobre falar. Eu tenho aqui sempre anoto aqui também. A gente tem que ter anotações, né, porque para lembrar tudo não dá. Então, sobre Provérbios que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, na língua, ela tem poder de destruir e ela tem poder de construir. Destruir, como destruir com a língua? Com as coisas que as palavras, com as pessoas te falam, com as fofocas que a pessoa fala de você, quando ela te apresenta para outra pessoa daquela maneira que você não é. Quando as pessoas estão no fundo do poço e você destrói ainda mais, porque você... Oi, Dr. Michael, olha, gente, que legal. Esse aí, ó, dublê do Kaiser. Esse é o cara. Bom, mas voltando, a língua ela tem poder de construir e destruir, e muitas vezes as pessoas não sabem usar esse poder que Deus deu para ela, porque a oratória, o falar é um poder de Deus, só que muitas pessoas usam isso de uma má fé, de um jeito errado. E por que disso? Bom, tá aqui meu copinho de água. Porque elas não estão cheias, elas não estão preparadas, elas não estão com água limpa. Muitas pessoas estão com água suja, elas estão podres por dentro e elas derramam essa água podre em vocês. E na minha vida aconteceu muito disso. Eu vou falar um pouco disso para vocês. Eu vivi em ambientes do quais eu não era aceita, eu não era bem-vinda, e eu sentava em mesas que as pessoas não me queriam lá. E para mim era uma situação muito difícil, porque eu não conseguia lidar com aquilo. Então eu voltava para casa, eu chorava, se preparava, ia lá de novo, voltava para casa, chorava. E eu não sabia lidar com as minhas emoções. E, gente, sabe o que isso aconteceu? Me custou a minha saúde. E isso quase levou a uma quase leucemia. Por que quase leucemia? Porque não deu realmente no diagnóstico leucemia. Mas eu tive muitos sintomas. E aí, gente, foram 3 anos de hospital. Foram 3 anos intensos na minha vida. 3 anos que eu tinha vergonha quando as pessoas perguntavam: Tati, você está bem? Porque eu era uma mulher que só vivia doente, que só vivia deprimida. E por causa disso, meu sonho de ser mãe, de maternar, ele teve que esperar. Por causa daquele cala-boca que as pessoas faziam comigo. Por causa do jeito, do como eu era tratada. E eu não entendia, eu tinha vergonha de falar isso para as pessoas. Como assim? Eu não sou aceita. Oh, Aline, que saudades! Como assim eu não sou aceita? Porque as pessoas não me amam? E eu não entendia tudo aquilo que eu estava vivendo. Então aquilo me causou uma depressão, me causou desertos. E ali eu tive um marido espetacular, um marido que me encorajou, um marido que falou: não, Tati, você precisa sair disso. Uau, gente, 256 pessoas já que eu nem olhei isso. Uau! Gratidão, muita gente compartilhando essa live. Compartilha mesmo, porque tô aqui para falar dos meus desertos. Tô aqui para abrir o coração com vocês. E nisso, eu trabalhava como massoterapeuta, esteticista, 15 anos de profissão. Meu marido fez uma formação de coach na Alemanha, voltou e falou: Tati, você não tá bem, né? Nem de saúde, nem emocional, mas ele não sabia como me tirar daquele deserto também, porque ele ficava numa situação muito difícil ali também, para moderar tudo aquilo que eu tava vivendo. E ele me fez um processo de coach, fui a primeira coach, como eu falo, sou a primeira cobaia, né? E ali ele falou: Tati, você vai se dar bem em marketing, você vai se... Eu falava: gente, nessa altura do campeonato, eu tão mal, né? E ele me incentivou muito. Gente, confesso que fiz um vestibular, assim, ó, pra ter certeza que eu não ia passar.
E eu acabei passando. Enfrentei isso, fui fazer um MBA em cosmetologia, estética e saúde para me curar também. Muitas vezes eu tava tão mal que eu falava, não, eu não tenho condição de ir. Bom, pode se preparar aí, André, pode pegar o lenço porque eu tô aqui para abrir o coração, então é sobre isso. Quantas vezes, né, vamos segurar, eu tava tão mal, que eu não tinha condições, eu também nem queria ir para aquele MBA. E o André, e eu perdi o ônibus de propósito, e o André ia lá. E ele falava, não amor, eu te levo. E ele me levava, eu moro em Atibaia, interior. A gente pegava Fernão Dias e ele me levava até a porta. Porque ele sabia que eu tinha que renovar a mente, que eu tinha que focar em outras coisas no meu deserto. E eu queria falar assim que... Ai, já que bom, se prepare, eu já até trouxe o lenço aqui, ó. Porque pra mim é difícil falar sobre isso, pra mim é difícil lembrar dos meus desertos, mas eu tô aqui pra abrir o coração com vocês hoje, e é sobre isso que eu tenho me preparado tanto pra falar pra vocês quem é a Tati dos bastidores. E eu vejo muitos maridos que prendem as mulheres, muitos maridos que anulam elas, muitos maridos que são egoístas, que são ciumentos, que são possessivos. E meu marido, ele me tirou do meu deserto, porque ele falava, amor, vai além, você vai conseguir, você vai ter uma nova profissão, você vai ter uma carreira. E aquela época, o nosso sonho era de ter um filho. Era o nosso sonho de casal, bastante tempo já de casado, 7 anos e nada. E outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente, não pergunte pros casais por que eles não têm filho, qual o tempo, o que tá acontecendo, por que não veio o segundo filho, o terceiro, porque vocês não sabem o deserto que aquele casal está passando, quantos filhos eles perderam, quantos abortos que eles sofreram, quantas inseminações artificiais eles fizeram. E qual é o deserto desse casal? Então, é um assunto polêmico, mas eu vivi isso. Eu sofri demais sobre isso, a ponto de pessoas da quais eu amava. Eu sempre andava muito com a minha sobrinha e todo mundo falava assim, você não tem vergonha de ficar andando com a sua sobrinha? Não tá na hora de ter seu filho, não? Tá na hora de ter seu filho. Então, gente, esses eram o cala-boca que eu ouvia. E não era de qualquer pessoa, era das pessoas que caminhavam comigo. Era daquelas pessoas que sentavam comigo do meu lado na igreja. E é sobre esses calaboucos que eu queria falar para vocês. Quantas pessoas destroem vocês por falar de uma maneira que você não está preparada para ouvir, que você não sabe o quanto seu sonho está tão distante ou quanto esse sonho nunca vai chegar. E eu achei que eu nunca ia ser mãe. Eu já tinha colocado isso na minha cabeça. Foi aí que o André falou, vamos estar no tempo sabático, vamos fazer seminário, vamos para a Hungria e vamos, que eu estava num deserto muito grande, muito grande. E no meio daquela reforma da casa, eu tinha parado o anticoncepcional e tal, e a médica falou, isso vai demorar muito tempo para você conseguir ter um filho, porque você ficou muito tempo nesse tratamento, e quem passa por esse tratamento sabe o quão destrutivo isso é para o corpo. E, gente, 3 meses depois eu estava grávida. E aí eu fui toda feliz, eu e o André, e eu lembro até hoje, mais um cala-boca que a médica me fala. Olha, parabéns, você está grávida, mas depois de tudo que você passou, é normal um aborto. E eu saí de lá acabada, eu falei, como assim? Como assim? Eu vou abortar, meu Deus, Senhor, como assim? Eu fiquei grávida, eu tô grávida. E comecei a orar, clamar a Deus e viver. E, gente, a gestação foi o melhor momento da minha vida. Só que vieram outros calaboucas. Aquelas pessoas lá, elas falavam pra mim, você é uma pessoa doente, você não vai conseguir carregar essa gestação. E eu tinha um sonho, gente, de ter parto normal. E essas mesmas pessoas falavam para mim, você vai morrer nesse parto, você não vai conseguir. Então eu ouvi muitos calaboucas que eu não ia conseguir, porque eu era uma pessoa doente, porque eu não ia conseguir sair de onde eu estava. E eu fiz até uma carta de despedida para minha filha, porque eu achei que eu não ia sobreviver àquele parto, de tanto que eu ouvia sobre isso. E eu continuei, gente, sentando naquelas mesas, eu continuei deixando que pessoas me destruíssem. Eu ia para um domingo, me alimentava na igreja, pessoas oravam por mim. E eu ia naquele lugar e as pessoas acabavam comigo, acabavam, até que chegou um momento.
Eu tive a minha filha e foi a melhor fase, assim, foi o parto normal, sim. Foram 10 horas de parto e dali eu comecei a mudar minha mentalidade. Mas mesmo assim, para mim ainda era muito difícil, eram muitos conflitos interiores, porque eu queria agradar pessoas, como eu podia ser odiada, como eu podia não ser aceita. E agora eu era mãe de uma criança e ali Deus foi trabalhando no meu coração. E meu marido sempre bom, tô lendo aqui os comentários, né? Pausa para uma água. É sobre isso, né, minha linda Ágata, minha princesa. Hoje com essa família linda, mas olha quantos desertos, né? E aí, Yasmin, foram 8 anos de oração para nascer essa princesa linda com esses cabelos que eu só orava. Meu sonho, gente, eu sempre orava para Deus que eu queria ser mãe de uma menina. Mãe de uma menina que tivesse uns cabelos bem lindos. E nasceu a Yasmin. E aí, nesse meio termo, o André trabalhava, tinha boas condições, e eu maternando, cuidando, vivendo um sonho, como eu falo, brincando de boneca. E nesse meio tempo, a Yasmin, com 6 meses, eu recebi uma proposta para empreender na minha área de marketing. Eu falei, gente, mas como assim? Eu nunca empreendi na vida. E aí eu dando as desculpas para a pessoa, né? Não, eu não vou empreender. Não, eu vou cuidar da minha filha. Não, isso não é para mim. E aí eu cheguei em casa e falei, né? Bom, sobre isso, né, Vilma? Essas coisas você não sabia, né? E tem aqui, ó, contando tudo isso para 226 pessoas. Nem sei se essa pessoa que eu tô falando tá aqui também, mas se tiver, é bom para saber quantas dores causou, né? Essa não essas, porque eram bastante, viu, gente? Oi, minha linda, tô chegando. E aí eu cheguei pro André e falei, nossa, André, recebi uma proposta para trabalhar na área de marketing. Ele falou assim, você vai. Eu, como assim? Não, meu filho, tô cuidando da criança, eu tô aqui. Não, você vai. E mais uma vez, esse homem me incentivou muito e falou, vai. E ali eu comecei, e dali por isso que minha empresa se chama Believeio, porque é acreditar em você. Eu não acreditava em mim. Eu saí daquele deserto e ali eu tomei uma decisão, que eu não ia sentar mais naquela mesa, que eu não ia mais conviver com aquelas pessoas, que sim, eu tinha que perdoar aquelas pessoas, porque o perdão é um mandamento genuíno. Você não estava preparado, né, André, para ouvir tudo isso, mas é sobre isso. O perdão é algo genuíno que a gente precisa, né? Mas a gente não tem que sentar naquelas mesas. Ó, seu Miguel entrando aí. E essas mesas, depois que eu saí de lá, gente, que eu saí dessas mesas, eu tive cura. Nunca mais precisei ir para o hospital. E minha saúde, uau, explodiu. A minha alegria que eu tenho hoje veio. Por quê? Porque ninguém mais calava a minha boca. Ninguém mais falava essas vozes. Eu anulei tudo isso e é isso que você tem que fazer. Você precisa anular suas vozes para sair do deserto. E, gente, esse meu primeiro deserto foram 15 anos ouvindo essas pessoas, foram 15 anos de sofrimento, e aí quando a gente olha, o povo lá sofreu 40 anos, porque ficou repetindo o ciclo. Gente, não existe maldição familiar, o que existe são crenças, coisas repetidas, e é sobre isso. Você não tem que repetir o sofrimento da sua família, você não tem que repetir o sofrimento dos seus pais, você não precisa, porque você é livre, você não precisa ficar em ambientes tóxicos. E aí eu comecei a falar para as pessoas também o porquê eu não convivia com aquelas outras pessoas e porquê eu tinha tomado essa decisão, e também que eu nunca mais vou voltar naquela caverna. Sobre isso, eu tô aqui contando isso para 236 pessoas, falando sobre isso, que o quanto tudo aquilo fez mal para mim. Mas depois daqueles 15 anos de deserto, veio um outro deserto. A Yasmin tinha 2 anos e meio. Ela tomou a vacina pentavalente e a vacina reagiu contra ela. E a Yasmin parou de andar, parou de falar, ficou em estado vegetativo. E o André trabalhava nessa época numa distribuidora de medicamentos. E a suspeita nessa época era que nossa filha estava com câncer. E lá veio mais um deserto. E aí eu clamando muito a Deus, porque eu tinha perdido 2 amigas, tinha perdido uma filha de 8 aninhos que se chamava Ana e a outra filha de 15 anos que se chamava Ana também para o câncer.
E eu comecei a clamar a Deus e eu entendi o porquê que eu tive que ter aquela espera, porque eu não ia ter condições emocionais para lidar com tudo aquilo, porque Deus me fez esperar tanto para maternar. E ali eu comecei a clamar a Deus, Senhor, me capacita, eu não consigo, eu não dou conta de perder uma filha que eu esperei tanto, Senhor, me ajuda. E Deus, gente, mais uma vez ele ouviu o meu clamor naquele deserto. E os médicos falaram, saiu o resultado dela, falaram, é alergia alimentar e sua filha é autista. Ela nunca mais vai voltar ao quadro. Eu nem sabia o que era alergia alimentar. Eu sabia que existia intolerância, né? Intolerância à lactose, sabia que era alergia a camarão, que as pessoas comiam e passavam mal. Mas alergia alimentar, gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto. E ali eu comecei a buscar informação e eu vi que não tinha informação, não tem isso hoje, né? Hoje existe ONGs, põe no rótulo, ONGs que ajudam, e aí eu criei o manual da alergia alimentar. Eu criei um grupo no Facebook para falar para as mães o que eu estava vivendo. E lá, né, respira. Pois é, viu? Sobre esses desertos que eu vivi. E lá eu comecei a ajudar mães e eu não murmurei. Eu falei, Senhor, me ajuda. Só que o tratamento que a Yasmin estava fazendo não estava dando certo. Ela estava muito mal, muito, muito. Foi aí que me apresentaram a medicina integrativa, a ortomolecular, nutrição funcional e muitas coisas que eu já tinha visto no meu MBA, eu tinha estudado. Mas aí veio um médico, um missionário, que eu tinha conhecido ele há 2 anos antes. E eu falei que eu amava esse assunto, ele morava no Canadá nessa época. E quando eu comecei a clamar por ajuda, por oração no meu Facebook, me falaram sobre ele. E eu falei, gente, como que eu vou no Canadá para levar minha filha nessa situação? E mal sabia eu que ele estava morando aqui do lado. Eu moro em Atibaia, ele estava morando em Bragança Paulista, ele tinha acabado de se mudar. E eu levei a Yasmin lá, e lá ele tem um scanner que ele escaneia você. E ele viu que os metais da vacina estavam afetando o intestino, o cérebro da Yasmin. E a Yasmin, ela saiu daquilo. Em 1 semana, a Yasmin voltou a andar, a Yasmin voltou a falar. O André tá encaminhando o grupo aí para vocês, mães que querem entrar também lá nesse grupo. E ó, a Agatha falou, né? Dói falar, né? Porque é o que eu falei, gente. Passado resolvido, futuro decidido. A Tati de hoje viveu um passado de muito deserto. Então eu quero mostrar pra vocês que às vezes vocês acham que vocês estão vivendo deserto, vocês não sabem tudo que eu já vivi. E aí lá, a Yasmin ficou curada. E aí ela foi chamada pra fazer dentro da USP, pra ver o que tinha acontecido com ela e ver como que ela tinha saído desse grau de autismo, como que a menina estava totalmente curada, como que ela, né, estava bem. Só que eu levei e falei, olha, gente, eu vou levar, só que eu não aceito que vocês dêem nenhum medicamento e nada que vai afetar o tratamento dela, porque ela começou a tratar de maneira bem natural, bem saudável, e ela ficou muito bem. Tanto é que até hoje a gente continua esses tratamentos, que é de dentro pra fora, né? Trata os cabelos, trata as unhas e deixa a gente linda e maravilhosa. E é sobre tratar a saúde e não tratar a doença. Então, é sobre isso. Não é ficar correndo atrás das emoções, do que causa pra gente ficar correndo atrás de ficar em hospital. Gente, esse ciclo da doença não é normal. Você que fica doente, esses dias uma pessoa falou pra mim, é normal ficar doente. Gente, não é normal ficar doente. Você precisa saber que não todas as doenças, mas muitas, né? Muitas doenças, elas são sim genéticas, tem de fundo, mas muitas doenças é uma desconexão do seu corpo com a sua alma, com o seu espírito. Quando você ficar desconectado disso, aí é onde que a doença se aproveita. Então é sobre isso. E ó, São Miguel tá aqui, né? Bom, fica até o final, gente, que tem muita coisa aí, né? O que vocês achavam que vocês queriam saber, vocês não imaginavam que eu ouvi tudo isso, né? Então, bora lá. E a Yasmin, nisso o André pediu demissão. O André ficou muito mal, porque o André era um cara que trabalhava muito, cara muito dedicado à carreira. Mas ver a filha nessa situação, ele largou tudo e falou, agora eu vou virar um palestrante, um coach, vou montar um grupo de empresários. E lá surgiu o grupo Business Coach Group.
Lá nós começamos a palestrar, a tratar com empresários e a Yasmin teve que ficar numa dieta de restrição. Essa dieta de restrição, a alergia dela era tão alta, gente, que você não podia tomar o leitinho e dar um beijinho nela. Você não podia passar sabonete, um hidratante de leite e pôr a mãozinha nela, porque para ela, o organismo dela não entendia se ela estava tomando. Era como se estivesse bebendo, era uma coisa assim absurda. E já dava edema de glote e ela já ficava um mês com diarreia e vômito. E aqueles cabelinhos voltavam a cair. E minha filha ficava numa situação muito mal. Então, nós não podíamos estar em ambientes. Nossa vida social parou. A gente viajava muito, a gente já tinha ido pra Europa com a Yasmin, já tinha ido para várias cidades. Viajado muito. E ali foi mais um deserto. Ali eu clamei a Deus e falei, Senhor, capacita para mim. Eu sempre ouvia que isso era para sempre. Todos falavam isso, que esse jejum era para sempre, que a alergia alimentar não tem cura. Eu ouvia isso. E é mais um cala-boca dos médicos. Gente, não se apeguem a diagnóstico, por mais difícil que seja. Não se apegue, porque nós temos um Deus que ele cura e que ele faz milagre. E aí, 3 anos de dieta, nós entrávamos nos lugares, porque Yasmin já tinha paladar, é uma menina muito esperta e ela queria comer. E aí eu fiz uma estratégia com ela. Cada lugar que a gente entrava, sabe aquelas bolinhas de apertar lá da maquininha? Eu entrava lá e via que ela não podia comer nada, porque a alergia dela era a traços também. O que é traços, né? Vocês vão falar isso. Traços é... Vai ficar salva, Agatha, vai fazer sua prova, pelo amor de Deus, vai ficar salva essa live, vai fazer a prova. E assim, essas situações, traços, liquidificador que usou. Então, por exemplo, se batesse uma vitamina e ela fosse fazer uma vitamina ali, um suco de laranja, ou usar a buchinha de lavar louça, né, de lavar um potinho de leite, passasse, a Yasmin já ia ter reação alta. Então eu entrava naquele lugar e falava, filha, nós não podemos comer nada que tem aqui, mas nós vamos levar essa bolinha. E, gente, o negócio de bolinha foi crescendo porque eram muitos lugares. Nós tivemos que, nessa época, mudar de igreja, sair de ambientes. Não porque nós queríamos, mas é porque a nossa igreja é muito grande. Na época ela tinha acho que uns 1.000 membros, 800 membros, hoje ela tem 1.400 membros. E não dava para conviver, porque as crianças tomavam leitinho, nós, né, era um hábito normal. E ali eu era viciada, gente, no cafezinho com leite da tarde, no pãozinho. Por isso, seu Miguel, eu não tomo café, sabe? Eu não tomo mais leite, porque aquilo que eu fiz pela minha filha... De depois dos 3 anos, eu ver a cura dela. Gente, pra mim isso não foi nada. Esses 3 anos de dieta com ela, de jejum, foi pra Deus me transformar essa mulher forte. E o nosso jejum era leite, ovos, trigo, soja. Então a gente não podia comer nada disso. E o que a gente comia? Verduras. Meu pai sempre plantou. A gente sempre comeu coisas orgânicas, sempre comemos muito saudáveis e até hoje a gente mantém. Lógico que o André tira a Yasmin do trilho, viu? Também tem que contar isso. Porque o André é mais essa coisa aí do fast food, de tudo. Mas nós passamos por esse deserto. Só que depois desse deserto veio uma outra crise. E essa crise foi no nosso casamento. Tivemos uma crise muito difícil. Muito do qual o André saiu de casa. O André ficou 90 dias em casa. Fora, né? O André procurou ir para casa da mamãe. O André não tinha deixado pai e mãe, né? E ele não tinha desligado emocionalmente da família dele. E foi um momento que, na nossa crise financeira, ele falou, pronto, volto para casa da mamãe. E eu era uma mulher, gente, muito dependente do André. Nesse momento, de todos os desertos que eu já tinha passado, eu não me conhecia. Minha identidade era quem? Esposa do André, mãe da Yasmin. E muitas de vocês perderam a identidade no caminho. Vocês não sabem quem vocês são, porque vocês se anularam para ser mãe, para ser dona de casa, para ser empresária. Lógico que nós temos que ter muitos chapéus, mas nós temos uma identidade. Deus nos fez para cumprir um propósito. Nós temos um chamado que não é o do nosso marido, que não é o do nosso filho, porque antes mesmo de nós nascermos no ventre da nossa mãe, Deus já tinha nos formado, Deus já tinha nos preparado. Só que mais uma vez, esse cala a boca, o espera. E aí pra mim foi muito difícil.
Meu marido saindo de casa, aquela crise financeira, minha situação, uma crise difícil. Esses 90 dias ele voltou, só que ele voltou muito pior do que ele tinha ido. Meu marido voltou com uma depressão profunda, meu marido voltou com crise de ansiedade, meu marido começou a tentar suicídio dentro de casa, porque ele não aceitava ali onde que a gente estava, como que a gente estava vivendo e ele queria desistir. E pra mim, gente, mais uma vez eu entendi o porquê que eu tinha ficado em jejum, porque ali eu estava preparada emocionalmente e espiritualmente para cuidar, para amar o meu marido, para aceitá-lo de volta. Sabe a história do filho pródigo? E eu falava que eu era uma mulher muito difícil de perdão, sempre falei isso. E pra mim tinha níveis, viu, gente, de perdão. Tinha uns limites, assim, sabe? Tinha as castas de perdão, sabe? Tal coisa eu perdoava, até ali foi, até ali não. E eu aceitei meu marido. E ali, gente, eu perdi clientes, perdi muitas pessoas. Muitas pessoas saíram da minha mesa porque falavam assim, como assim você vai aceitar um homem que saiu da sua casa e depois você vai pegar ele de volta? Porque, gente, eles não vão entender o que é o amor de Deus. Eles não vão entender que eu tava transbordando, não a Tati, porque aquela velha Tati, ela tinha morrido. Mas uma Tati cheia de Deus, um amor sobrenatural que é o Espírito Santo que preenche. E ali eu comecei a amar esse homem, eu comecei a cuidar dele. E ali ele começou a trabalhar em lugares que não era o lugar dele, mas ele queria prover um sustento. E eu estava com a minha agência continuava, minha agência decolando, mas eu não tinha condições financeiras para aquela dívida. Nossa casa estava indo para leilão. A gente estava perdendo o nosso lar e aí apareceu uma oportunidade. Uma pessoa que o André tinha vivido no passado ligou e falou, olha, tem uma empresa para vender e você não quer vender? Como o nosso network é muito grande, graças a Deus, a gente sempre esteve em network, em ambiências. E eu falei, André, vai lá e você vai conseguir vender. Nós conseguimos a pessoa certa. Falamos, já conversamos e a pessoa falou, aceito e tal. O André na época não tinha condições. Tava com o nome sujo, sim. Quantos de vocês vivem, né? A gente sabe quantas pessoas depois da pandemia faliram. Nossa crise toda, gente, foi antes da pandemia, né? Foi uma pandemia, assim, na nossa família mesmo. Foi um caos familiar, aquela turbulência, aquele deserto. E o André foi vender essa empresa, que pra gente era a solução. Ele vendendo essa empresa, a gente conseguia algo pra pelo menos ter a nossa casa, né? E eu lembro muito. Eu sempre busquei, né, conselheiros. E eu lembro muito do meu pastor falando, filha, vai com seu marido até o fundo do poço, que Deus vai restaurar a vida de vocês. E aquilo pra mim ecoou muito, porque eu vi minha mãe fazendo isso com meu pai. Eu vi um sócio do meu pai tirando tudo dele. E a gente chegou a ter uma ordem de despejo. E meu pai perdeu tudo do dia pra noite. Então, só que eu não quis falar, né, antes isso aí antes, porque se vocês souberem minha vida antes do casamento, aí vocês vão ver quantos desertos, mas não é sobre isso, né? E o André foi vender essa empresa, eu emprestei pra ele o cartão e falei, vai que você vai conseguir. Quando ele chegou lá, essa pessoa virou pra ele e falou, olha André, essa empresa deve 1.800.000 e não dá, né? Impossível restaurar e tal, então eu não quero. Eu quero te propor algo. Como a pessoa deu os acessos, você é da área de tecnologia, de informática, ele te deu os acessos, pega todos esses dados aí, isso era lá em Goiânia. A gente tá aqui em São Paulo, André, ninguém vai saber, sabe? Vamos lá, vamos montar a nossa empresa. E o André falou algo naquele momento que falou, olha, você falou a coisa certa para a pessoa errada. Eu não vou fazer isso, porque eu honro essa pessoa que eu vim montar, eu vim vender a empresa dele. E o André voltou muito triste, muito desanimado. E eu queria falar algo para vocês. Ó, André, presta atenção, que é sobre isso. Reputação. Reputação. Peraí que eu anotei, gente. Anotei, né? Anotei. Então, basta. Reputação é o que as pessoas pensam a nosso respeito. E é o que aparece em público, muitas vezes, né? Mas caráter é o que sabem a respeito de você mesmo. É o que você é no privado.
Então, é sobre isso, André, sobre identidade, sobre o seu caráter, sobre os seus valores, sobre a sua integridade. E é isso que eu amo em você, sabe? É sobre isso de você ser tão verdadeiro, você tão honesto. E o André voltou muito mal disso. E o André realmente falou isso. Você fez a proposta certa para a pessoa errada. E o André declinou, voltou mal e foi conversar com a pessoa sobre isso. Falou, olha, a pessoa não quer comprar, né, a empresa e tal, e é impossível, né, da situação que tá, mas a gente achou que era mais um deserto. E o André decidiu entrar numa empresa devendo 1.800.000. A gente devia 70 mil, gente, 70 mil. Pra quem devia 70 mil, pegar uma dívida de outra pessoa que você nem convive, né, que você conhece, assim, mas nem convive, e fala, não, eu vou adiante. Só que aí entrou algo que se chama propósito. Ali o André falou, olha, nós vamos ajudar missionários, nós vamos ajudar pessoas que precisam de sustento, principalmente com crianças. E aí nasceram os projetos missionários, porque aquela empresa não tinha propósito. A empresa começou a crescer, decolar. Eu e o André e Yasmin, a gente é muito intenso em tudo que a gente faz e a gente começou a se dedicar de corpo e alma nisso. Nós trabalhávamos incansavelmente, incessantemente, porque não era sobre nós, era sobre o reino. E nós vivemos, gente, exatamente o livro de Jó. Nós prosperamos de maneira sobrenatural, tanto na restauração do nosso casamento. Quantas de vocês que estão aí chegavam para mim e falavam assim, Tati, mas vocês estão bem assim mesmo? Tati, como vocês estão? E realmente, gente, nós estávamos muito bem, porque nós colocamos o foco no reino, nós colocamos o foco no alvo, nós colocamos o foco no propósito, e nós paramos e nós começamos a se entender, nós se conhecemos mais, sabe? A gente começou a se conhecer mais, quais eram os nossos limites, eu comecei a entender mais ele começou a me entender mais, e quanto mais você busca a Deus, olha, mais vocês colam no outro, mais pertinho vocês estão, e foi isso que aconteceu conosco. E lembra quando eu falei para vocês que eu criei o Manual da Alergia Alimentar? Essa empresa era ela ajudava ela ajuda, né, pacientes de doenças raras e crônicas e autoimunes a achar o seu medicamento. Ela vendia medicamentos especiais, na verdade começou com isso, né? E depois nós tornamos um grupo de várias unidades de negócio, de vários, ajudando várias pessoas a sair desse lugar que elas estavam, a sair desse deserto, a trazer cura para as pessoas, não só cura com remédio, mas aquela cura que vem do alto. E é sobre isso. E ali a gente conversou, né? Tem ex-GPS aqui, tem sim, né? A Amanda, que foi secretária do André, que tá aqui, né? E muita gente que tá aqui também. E tem pessoas que continuam lá no grupo também, que não é sobre onde estão, é como estão. E eu não tô aqui pra falar, tô aqui pra falar o que vocês querem falar. Calma que vocês vão ouvir no final, hein? Calma aí, gente. Tem 225 aqui pessoas ouvindo e calma aí, gente. E ali eu falei pro André, falei, nossa, eu comecei a estudar, né, sobre isso e não tem nada de artigo científico, nada traduzido, e eu tinha ido buscar uma certificação de marketing médico. Gente, para mim chegar onde eu tô, eu tive que estudar muito, eu tive que buscar muito sobre inteligência emocional, sobre marketing, sobre todos os assuntos, sobre educação de filhos, sobre como ser uma boa esposa. Nessa nossa crise, a gente precisou de várias ajudas e é sobre isso. Sozinho você não sai do deserto. Anota isso. Você precisa pedir ajuda para a pessoa certa. Não vai pedir ajuda para a pessoa que vai fofocar da sua vida. Lembra que eu falei lá no começo? Que se você não assistiu, depois você volta lá. Que vai acabar com você, que vai destruir você, que vai sair denegrindo a sua imagem. Eu já fiz isso também, viu, gente? Já caí em pessoas erradas, já caí em mesas erradas. Então, esperem a pessoa certa. E aí eu conversei com o André, sobre isso, Ellen, a gente não sai do deserto sozinho, a gente precisa de ajuda. De ajuda de pessoas para falar assim, olha pro alvo, onde tá Jesus, olha pro seu caminho, eu tô aqui para te ajudar. E eu falei pro André, não tem artigo, não tem nada, né, sobre isso traduzido, é bem tecnês e tal. Eu tô pensando em criar um blog, porque eu amo, né, fazer essas coisas e tal. E em novembro de 2019, eu falei, vou criar um blog. O André falou, não, meu amor, vamos criar um portal. Eu falei, sério? Ele, sério, vai ser um portal.
E nesse portal, gente, eu criei a marca que se chama Momento Saúde, criei a brand, criei todo o layout, todo o design e lá virou uma comunidade do qual eu comecei a produzir. Nós iniciamos com 70 artigos e eu gosto de conteúdo e lá era meu propósito. Nesse propósito, quando chegou a pandemia, em 2020, em março de 2020, tinha recém lançado o portal e eu comecei a trazer esses conteúdos, traduzir artigos científicos e o negócio foi crescendo. Tá aqui o Mel, que trabalhava comigo aí nos bastidores, e o negócio foi tomando uma proporção gigantesca. E ali, depois de uma comunidade se tornando, parcerias com ONGs, pedidos de vaquinha online para as pessoas e conectando com várias pessoas, aquela conexão, porque é quando eu falo, quando a gente ama pessoas, é verdadeiramente o que a gente faz. E ali era meu propósito diário de conteúdo. E aí vieram os pedidos das lives. Eu falei, uau, gente, mas passou a pandemia, né? Tô todo mundo cansado de live, gente. A gente pode sair, eu quero me divertir. Eu não quero ficar, fazendo live. E as pessoas falaram, Tati, vai lá fazer live. E aí eu comecei as lives. E as lives, gente, eu acho que dentro do portal, sei lá, acho que foram 60, mais todas que eu já fiz em outros portais. E aí eu comecei a conectar médicos com paciente. Lá teve pacientes que a gente sabe que a fila do SUS, gente, é muito grande, a espera é muito alta. Lá mães descobriram o diagnóstico do seu filho. Lá elas se conectaram com médicos que nem eram conhecidos e se tornaram, médicos que nunca tinham feito lives, advogados ajudando pacientes, pessoas contando seus testemunhos. Então, quando eu venho aqui para falar do meu testemunho, gente, eu ouvi muitos testemunhos lá para hoje eu estar aqui falando para vocês. Pessoas me encorajaram lá. E agora, em julho, a gente já tava, com mais de 10 mil pessoas, 10 mil seguidores nas comunidades, parceria com ONGs, 1000 artigos científicos, bombando o nosso canal do YouTube, bombando tudo. E nós estávamos numa viagem, o meu marido chegou e falou, Tati, quero empreender mais, quero focar mais na empresa. E eu falei, tamo junto. A gente tinha comprado uma outra unidade em Goiânia e as pessoas lá precisavam de nós. E ele falou, a gente já vinha conversando isso há um tempo, vamos mudar para lá. E eu falei, bora lá, vamos mudar para lá. Só que estava íntimo entre eu, André, Yasmin e meus pais. E nós fomos para lá para passar aquelas férias, preparado para mostrar a Yasmin aonde que ela ia estudar, onde a gente ia morar. E de repente uma ligação num lugar maravilhoso, num restaurante lindo, magnífico, comendo aquele mega camarão que a gente ama. E ali a gente recebeu uma ligação do sócio do André. E vocês querem muito saber o que ele falou nessa ligação, né? Bom, aguarda até o final que eu vou contar, né? E ali eu só sei que eles decidiram acabar com a sociedade. Simples assim, numa ligação muito rápida. Eu estava do lado do meu marido. E ali confesso que eu fiquei sem chão, não entendendo aquilo, não aceitando isso. Mas sou submissa ao meu marido, às decisões dele, tudo que aconteceu, os bastidores, como eu falo pra vocês, muitas coisas acontecem, as decisões não são tomadas do dia pra noite. Ali nós entendemos também que Deus falou, não vai mudar pra Goiânia. Gente, eu tava tão feliz que vocês sabem que eu amo comer pamonha, né? E não existe uma pamonha igual do Goiás. Meu Deus, eita povo bom também, que eu gosto daquele povo. E eu preparada, falei, Senhor, não vou morar pro Goiás, volta pro frio de Atibaia, Tati. Volta, e eu também, gente, isso aí eu tenho que falar. Eu não curto frio também, vocês sabem. E aí volta eu pro frio, voltamos no nosso deserto. Mas Deus já tinha preparado também pessoas. Mais uma vez tinham buscado, mentores, pessoas para nos ajudar. E ali voltamos naquela semana turbulenta, a gente nem sabia o que estava acontecendo. Chamaram meu marido para uma reunião que ele nem sabia o que ia falar, o que ia acontecer. Bom, foi umas coisas assim. No meio disso, o primo dele comete suicídio. No meio disso, uma pessoa desistiu de viver. No meio disso, uma pessoa não quis mais estar nesse mundo. E é esses cala-bocas que a gente ouve, sabe?
E é tanto cala a boca que a gente ouve que coloca a gente nesse lugar que você fica perdido, que você não sabe quem é, até tirar a sua própria vida. E meu marido numa situação muito difícil, de luto. Luto pela empresa, luto pelas pessoas que a gente conviveu e luto porque o primo tinha cometido suicídio. E ele ali, naquela situação difícil de funeral, tudo isso na mesma semana, nos mesmos dias. E aí chegou uma notícia pra mim também. Tati, o Portal Momento Saúde. Eu falei, o Portal Momento Saúde é meu, é o meu propósito, é a minha jornada, né? Fui eu que construí. Não, faz parte do grupo. O meu sócio registrou essa marca e ele quer que você entregue. Eu falei, como assim? Não tem nada a ver comigo isso aí, né? Isso é o meu propósito. Como alguém vai tirar o meu propósito? E ali eu não entendi, porque eu já tinha chamado para escrever esse livro que eu tô lançando a semana que vem, que é do caos à cura. E realmente a gente viveu um deserto, vivemos o caos. E eu falei, Senhor, é sobre isso, né? Tô vivendo um caos agora, porque o Senhor me quer em outros lugares, né? Agora eu vou ser escritora. Tudo bem, dá trabalho esse negócio aí do portal mesmo, né? Vou entregar. E eu não tava entendendo muito o que tava acontecendo, né? Uma situação muito turbulenta. E nessas situações, gente, que você precisa parar e respirar. Porque é nessas situações que você toma decisões que você não entende. E você faz coisas que depois você se arrepende. E lá eu falei, tá bom, vou entregar mesmo, eu vou fazer um vídeo, né? Porque eu sou aquela pessoa de começo, meio e fim. E eu já tinha lives agendadas. E eu sou uma pessoa organizada. Sou uma pessoa que vai além, porque hoje eu tenho amor à vida, gente. Eu vivi em um deserto, muitos anos de hospital, muitos anos barrada, muitos anos podendo de empreender no que eu amo, podendo cumprir o meu propósito. Então eu falei, gente, mas é muitas pessoas ali que eu tô conectada, né? Como que assim eu vou falar para as pessoas e tal? E eu não podia pedir ali auxílio pro meu marido, porque ele tava numa condição muito mal, sabe? Ele não tinha condições de me ajudar, de me amparar. E ali eu gravei um vídeo falando do que eu ia lançar o livro, que tava saindo, que era outro projeto, algo assim. Aquele cala-boca que eles estavam querendo que eu fizesse, sabe, gente? Tipo assim, não vai contar e entrega o portal e pronto. E eu não tava entendendo como assim, entrega o portal e pronto, né? Sei lá, não tava entendendo nada que tava acontecendo. E nesse meio termo, essas pessoas também não conversavam comigo. Elas colocaram uma pessoa qual eu admiro muito. E essa pessoa, o marido dela tinha sofrido um acidente. Ele estava no hospital para fazer uma cirurgia. E ela tendo que lidar comigo sem condição emocional nenhuma. Eu com meu marido amparando a família num funeral. E eles me pressionando. Fiz o vídeo, coloquei. Quando eu coloquei o vídeo, logo depois chegou pra mim um contratinho. É isso aí, gente, contratinho. Mas a Tati, gente, assistiu a aula de direito. A Tati tem muitos amigos advogados. E lá eles queriam me dar mais um... Cala a boca, você não vai atuar mais nessa área, você não vai seguir mais o seu propósito. E aí, gente, aquilo lá mexeu comigo, porque eu falei, não, eu sou a defensora, eu não tenho minha OAB, não sou advogada, mas eu sou defensora de pessoas. E lá, quando eles mexeram comigo, eu comecei a lembrar de cada pessoa daquele portal. Cada paciente de doença rara, doença autoimune. E Deus me colocou esse lugar. Se Deus que me colocou, ninguém me tira e ninguém vai calar a minha boca. E eu falei, eu não assino esse contrato. E eu continuo o meu propósito. Só que eu achei que o meu propósito não era mais sobre isso. Meu propósito era sobre o momento saúde. Não era mais, né? O momento saúde não. O momento era um ciclo que se encerrou na minha vida, na minha cabeça. Era isso. Só que aí eu fui para um evento esse último final de semana. E nesse evento, quem eu encontro? Pessoas que superaram. Eu encontrei pessoas que superaram o câncer. Eu encontrei uma mãe que viveu a mesma história que a minha. Eu encontrei pessoas que realmente estavam vivendo em lugares, em desertos, que eu falei, uau, eu preciso tirar essas pessoas do meu deserto. E juridicamente falando, gente,
Eu tenho muitos advogados, inclusive vários estão aqui, né? Vários, estou bem assessorada, trabalho com muitos deles, fiz muitos amigos nessa jornada, porque quando a gente trabalha com... A gente vai adiante trabalhar com marketing médico, a gente tem que saber de leis. E quando a gente trabalho com muitos advogados, a gente precisa saber de leis. Então é isso, né, Solange? Vai pra cima, e é isso aí. Meus advogados tá tudo aí me auxiliando também. E aí eu sei que perante a lei, essa marca que eu criei, 6 meses que você está usando uma marca nos seus últimos 6 meses, porque eu trabalho também com advogados especialistas em marcas e patentes, a marca é sua. Então eu não tinha o porquê entregar essa marca. Mas eu entendi ali que eles queriam tirar o que era o meu propósito. E ali Deus falou claro comigo mais uma vez. E por isso que eu tô aqui para falar. O meu deserto, ele acabou. Porque o meu propósito, gente, ninguém tira de mim. E aí eu vou lançar o meu canal do YouTube. Que o que eu errei é tentar dividir o meu propósito de quem eu sou. E a gente não tira isso, gente. Não dá pra dividir quem nós somos. Eu sempre falei pra vocês, gente, não pode ter perfil pessoal e profissional. Vocês são uma única pessoa. Mas eu dividi o meu propósito. E eu não posso fazer isso. E eu vim aqui adiante pra falar pra vocês que eu vou adiante com o meu propósito. E o meu propósito é ajudar pessoas a saírem do deserto. Então eu quero saber qual é o deserto que você está. Eu não sei se esse deserto é no seu casamento, é no luto. Como eu conheci uma menina lá também que lutou contra isso, contra o suicídio, com essas vozes querendo calar. Quantas vozes querem calar você? E esse cala-boca juridicamente, gente, para com isso. Quantos impedimentos as pessoas colocam em papéis que não tem valor legal nenhum. Busquem ajuda, consulte o seu advogado. Não aquele advogadozinho, sabe, gente, que é recém-formadinho, que quer ficar mostrando a obesinha dele, entendeu? Não é esse tipo de pessoa. Gente, fuja desses ou enfrente esses que têm abuso de autoridade, seja em qualquer lugar, não seja a voz que silencie, não teme pessoas, e é sobre isso que eu vim falar pra vocês. Eu não tenho mais medo de pessoas porque eu saí daquele deserto, eu não sento mais nessas mesas e não é ninguém que vai me parar, porque onde Deus me colocou, ninguém me tira, e eu tô aqui hoje pra falar que eu tiro você sim do deserto. Se você quer sair do deserto, vem comigo, e é sobre isso. Hoje eu tô aqui para lançar para vocês um seminário de inteligência emocional, um workshop que em 2 horas, o que eu aprendi em todos esses anos da minha vida, eu tiro você em 2 horas desse deserto. E aí você vai falar, como eu ouço muito, Tati, mas sua mentoria é cara. Tati, eu não tenho condições, foi o que eu mais ouço, sabe? E aí eu vi uma mulher vendendo trufas de noite e de dia para estar no evento. Então, é aonde você quer chegar. E nisso eu sei que é caro mesmo, mas, gente, eu tenho comparado e minha mentoria tá barata, porque eu tô vendo mentoria de 220 mil, mentoria de 70 mil, de 50 mil, e a minha tá barata, entendeu? Eu trabalho com médicos, trabalho com empresários, tenho uma mentoria, mas agora eu quero ajudar você. Uma mentoria, não é uma mentoria, é um workshop. E esse workshop nós continuamos ajudando missionários. E o meu porquê, gente, não tá aqui no Brasil não. O meu porquê tá lá na Síria. O meu porquê são as crianças refugiadas. E esse valor não é pra Tati. Esse valor é pra ajudar eles. E eu queria trabalhar algo pra vocês, que eu aprendi muito na minha vida. Se eu tô aqui hoje é pra transbordar na vida de vocês tudo que eu vivi. Se eu tô aqui hoje é pra colocar pra fora tudo que Deus já colocou sobre mim. Tudo que Ele já me abençoou. E nesse abençoar são meu tempo, não só meu dinheiro, mas tudo que eu já vivi. O que você tem plantado? Gente, a árvore que a gente planta, sabe? Ela dá muitos frutos, muitos. Então eu queria que você semeasse a generosidade. Se você você tá vivendo um momento maravilhoso, extraordinário, abençoando pessoas, é sobre isso, que Deus continue usando você. Como eu vi esse final de semana, crianças indo pro palco, pessoas de 80 anos, ou você vai esperar igual Sansão, na hora da sua
morte saber quem é o seu propósito, saber quem é a sua identidade. Não, eu quero levar você a viver o que eu vivo hoje, a ser uma pessoa alegre, a ser uma pessoa que viaja, uma pessoa que curte a vida, que ama a sua família, que ama seu trabalho, que ama a sua jornada e que vai continuar no seu propósito. Eu tô lançando um livro falando sobre inteligência emocional, ajudando pessoas a sair da crise, principalmente empresários. E é nesse lugar que eu quero ajudar vocês. Então, esse workshop vai ser, ó, no dia 3/9, das 7 às 21, rapidão. E o valor que vocês estão perguntando, R$29,90. É só isso, R$29,90. Fala, Tati, deu a louca? Deu sim, gente. Porque eu quero ver pessoas que estão sentando na minha mesa. Eu quero saber agora quem é aqueles que vão continuar com o meu propósito. No mesmo dia que tiraram lá meu vídeo do canal e pediram as senhas pro meu marido, ele sem condição, ele entregou tudo. E as pessoas tiraram tudo de mim, tentaram, né? Mas eu fui no meu perfil, eu repostei o vídeo, eu tinha um compromisso, eu não podia fazer uma live naquele momento e não tinha nem condições emocionais para falar sobre esse assunto. Eu não estava preparada, porque eu estava vivendo um deserto, achando que estavam tirando de mim um propósito, tirando algo que Deus deu muito valor. E ali eu repostei meu vídeo. Quando eu repostei meu vídeo, o negócio viralizou. E lá, 5.000 pessoas do dia pra noite começaram a me seguir. Então, ali eu entendi que Deus não vai silenciar. Deus não vai. O André tá falando que vai ter escassez. Bom, se precisar, André, você e Yasmin já me permitiram, né? Eu posso realmente fazer 2 turmas. Mas eu queria, as primeiras pessoas que fecharem, elas vão ganhar um bônus. As 5 primeiras que fecharem. Então, eu quero saber realmente quem, né? Quem vai estar comigo? Quem vai sentar na minha mesa? E é sobre isso. Eu vou postar agora, eu vou salvar essa live, vou postar esse post do workshop. E eu quero que vocês compartilhem. Vai ser essa live, gente, vai ser o primeiro vídeo do meu canal. E eu vou passar, meu canal é Tatipuga_Believe You. E é sobre isso, eu vou recomeçar quantas vezes for necessário, mas eu não vou parar. Quantos nãos você tem ouvido? Quantos cala-bocas você tem ouvido? E por isso que você tem desistido. E eu vou estar aqui, segurando na sua mão, para caminhar, seja qual deserto que você enfrentar. Porque, como eu falei, eu já enfrentei em vários desertos. No âmbito profissional, no âmbito pessoal. E Deus tratou cada um. Porque não é sobre quem você é, não é porque eu sou melhor que vocês, não. Foi porque eu me coloquei nesse lugar de serva, de amante de pessoas. E eu estou aqui querendo dedicar meu tempo, a minha vida, a essa causa. E eu tenho um marido, uma filha que, mais uma vez, vão deixar eu dedicar esse tempo. E nesse evento que eu participei, me colocaram dentro de um grupo e já tem mais de 110 pessoas querendo fazer live, mais os tanto que eu já tinha agendado. Então imagina o tanto de live que vocês vão ver. Essa Tati, gente, dos bastidores que eu queria estar aqui. E vocês querem saber, né? O que o sócio do meu marido falou pra ele naquela ligação? Não é sobre isso? Não é sobre isso que vocês estão querendo saber? Sobre esses bastidores aí? Bom, primeira coisa que eu vou falar pra vocês, há momentos na nossa vida, na nossa jornada, que cada um deve ir pra um lado. Um vai pra direita, o outro vai pra esquerda. Mas não é sobre quem, nem como. É o nosso porquê, é o nosso propósito. E muitas vezes as pessoas vão divergir do nosso propósito. Muitas vezes elas vão querer tomar outros caminhos. Então tá na hora, gente, de você sair de mesas, de você sair de ambientes. E eu quero finalizar essa live. Vocês estão ainda se perguntando o que ele falou naquela ligação. Bom, gente, isso é um problema do André e dele. Porque eu não estou aqui, como eu comecei falando no início, eu não estou aqui para falar de fofoca nem de ninguém. Eu estou aqui para falar de mim, das minhas dores e do meu deserto. Então, se vocês quiserem saber, pergunta para ele, mas um recadinho, não sai falando, né, denegrindo, fofocando, sem saber
como está a pessoa e o que aconteceu. E o André falou algo, e foi o que eu já tinha recebido lá no Momento Saúde, de embaixadoras de doenças raras e crônicas. Então, muitos portais, muitos blogs, eu recebi muitos convites, muitos, mas não é sobre isso. Eu entendi que o meu propósito é aqui. O meu propósito é na empresa que eu criei, que eu não acreditava em mim. Eu trabalho com médicos com burnout, com depressão, com médicos que estão saindo do convênio, com empresários que não sabem empreender, e eu já tenho segurado na mão deles, eu já tenho levado eles a faturar, a sair de lugares onde estão, de levar as pessoas a viver, porque muitas pessoas vivem nessa roda, né? Nesse ciclo. Então, é sobre isso. E o seu Miguel falou algo. Deus está no controle de cada coisa. Mas, gente, é o Kairos de Deus. O tempo de Deus é o hoje. E o que eu preciso de vocês é só o venha. Segura na minha mão, porque o resto deixe comigo, deixe com Deus, que Deus vai guiar vocês no deserto. Que Deus abençoe. Gratidão por mais de 230 pessoas aqui, 9 horas da noite aqui. Eu sei que vocês estavam com saudade de mim, eu também estava com muita saudade de vocês. Que Deus abençoe a cada um. Essa live vai ficar salva, gravada, e aqui é o marco. Passado resolvido, futuro decidido. Eu resolvi o meu passado e vou adiante com o meu futuro. Que Deus te abençoe e que te dê uma excelente noite de descanso, e gratidão por vocês estarem até aqui. Tchau, tchau, gente!